Pessoal, essa aqui é a nossa série LDB atualizada e comentada. Nessa série, nós vamos trabalhar toda a LDB novamente. Você provavelmente já deve ter visto no nosso canal que nós temos uma série antiga de 2017 com esta lei. Nós vamos refazê-la, uma vez que aconteceram muitas mudanças na lei. Então nós vamos refazer, recomentar, ler artigo a artigo, descrever todos eles, principalmente porque esse é um vídeo fundamental para todos aqueles que estão buscando um cargo público na área da educação. Professores, pedagogos, secretários escolares, inspetores, supervisores, enfim, todos aqueles que estão na sala de aula ou na administração de escolas ou secretarias de educação. Para além disso, esse vídeo também serve como formação continuada para você, meu amigo professor, que já está em um cargo público, já tomou posse do seu cargo público, mas deseja manter-se atualizado no que se refere às leis que regem o seu trabalho. Então esse é um vídeo fundamental para todos aqueles que estão diretamente ou indiretamente ligados à educação. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Meus amigos, antes da gente iniciar efetivamente esse vídeo, eu quero dar dois recados. O primeiro é que nós temos uma promoção. Você pode ter uma aula particular comigo. Veja como aqui na descrição, tá? É uma promoção, é de graça. O regulamento dessa promoção está na descrição. E se você está assistindo esse vídeo um pouco lá no futuro, né, veja se ainda ela está ativa, tá bom? Todo o regulamento está lá, veja como participar, é de graça, é uma aula comigo via videochamada, né? Eu tenho certeza que vai ajudar bastante nos seus estudos. O nosso segundo aviso é que na descrição também tem a apostila da LDB atualizada para você. Independente de quando você estiver assistindo esse vídeo, ela estará atualizada esperando por você. Lei 9394 de 20 de dezembro de 1996. A lei ela foi aprovada em 96, 20 de dezembro de 96 e efetivamente vai entrar em vigor só lá em 1997. O presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Então aqui, o nosso presidente na época, no caso o FHC, Fernando Henrique Cardoso, sancionou a lei que foi construída e aprovada, discutida pelo Congresso Nacional. Título 1, da educação. Parágrafo 1º. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e nas organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Aqui é a definição do que é educação para essa lei. É fundamental em toda lei descrever o objeto que ela disciplina, e no caso é educação. Então, antes de definir qual a educação que essa lei vai definir, a gente vai ver muito em breve que é educação escolar, ela vai definir o que é educação para ela. Educação é todos os processos que abrangem a convivência familiar, comunitária, em sociedade, no trabalho, na pesquisa, no ensino, as manifestações culturais, tudo isso para essa lei é educação. Parágrafo 1º. Esta lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Então veja, ela não vai disciplinar a educação que ela se dá nas manifestações culturais, na vida em sociedade, na família. Não vai disciplinar como você, pai, deve fazer a educação do seu filho, porque não é o caso. Porque aqui essa lei vai disciplinar a educação escolar, a educação que acontece nas instituições próprias. Parágrafo 2º. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Então, aqui, lá no artigo 1º, parágrafo 2º, traz a obrigação fundamental para a educação escolar brasileira. Ela deve estar articulada em consonância com o mundo do trabalho e a prática social. Articular-se com o mundo do trabalho e a prática social significa que a educação ela não vai ser um processo inerte, um processo descontextualizado com as demandas da sociedade, com as demandas
do mundo do trabalho, é uma formação que vai auxiliar as pessoas a viver em sociedade, a trabalhar, a manter-se, quando concluída a educação formal nas instituições escolares. Título 2. Dos princípios e fins da educação nacional. Parágrafo 2º. A educação, dever da família e do Estado. Então veja, já começa a lei descrevendo de quem é a obrigação com a educação, que no caso é escolar. A educação, dever da família e do Estado. Então veja que a instrução escolar que o seu filho deve passar é uma obrigação sua também. Mas não só sua, é do Estado. Por isso que o Estado fornece escola pública, que a gente vai discutir muito em breve a qualidade dessa educação, mas ela é fornecida, ela é obrigatória, ela é de responsabilidade do poder público também. Não é só sua. Você não precisa arcar com todo o ônus da educação, uma vez que o Estado ele também tem essa obrigação. Inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. Então veja que a educação nacional, escolar nacional, ela está inspirada, ela tem como inspiração os princípios de liberdade, os princípios de solidariedade humana, princípios que vão condicionar como a educação ela deve ocorrer dentro de sala. Tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando. O pleno desenvolvimento do educando. É o desenvolvimento completo, pleno do educando. Não é só uma parte, não é só a educação formal. Você também vai auxiliar em outros processos educativos que também fazem parte desse pleno desenvolvimento do educando. Por exemplo, auxiliando em processos de convivência comunitária em sociedade. Nós escutamos em muitos casos professores dizendo, e em certo ponto eu até concordo, que a obrigação do professor não é educar, é ensinar, sim. Mas esse pleno desenvolvimento do educando, ele abrange também alguns princípios que a família, infelizmente, não tem dado. Então a escola também deve assumir esses papéis, uma vez que a finalidade tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, sem prejuízo para o exercício da cidadania e de sua qualificação para o trabalho. Então vai ter o pleno desenvolvimento do educando com seu preparo para o exercício da cidadania. E ser cidadão abrange várias partes da nossa vida. Não é só o voto, né? A gente vê muito, seja cidadão, vai lá e vote. Não é só isso. Abrange outras coisas, ética, caráter, moral, aquela moral empregada pela maior parte da população, enfim. E a sua qualificação para o trabalho. Qualificação para o trabalho, uma vez que nós estamos num país capitalista que precisa gerar riqueza para a sua população, e essa riqueza vai se dar também por meio da educação. Artigo 3. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Então aqui são princípios do ensino que será ministrado a todos os educandos brasileiros. Primeiro princípio, inciso 1. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Então esse princípio, ele prevê que você, eu, todos nós, seu filho, seu sobrinho, todos aqueles que passaram aqui no Brasil pela instrução básica, tenha igualdade de acesso. Então você vai poder acessar uma determinada escola como qualquer outra pessoa no Brasil. E igualdade de condições de permanência na escola. Então, por exemplo, quem mora na região metropolitana de São Paulo, ou mora num bairro nobre de São Paulo, deve ter a mesma condição de permanência do que aquele menino que nasceu numa área de aglomerado na própria São Paulo, Rio, em Minas, em Belo Horizonte. Esse é um princípio da nossa lei, da nossa educação, do nosso ensino que será ministrado. O princípio que dá igualdade de acesso e permanência é um dos incisos mais cobrados em prova. Tá? É um dos incisos mais cobrados em prova. Inciso 2. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento e a arte e o saber.
Então, o segundo inciso, o segundo princípio do ensino que será ministrado nas nossas escolas é a liberdade. A liberdade de ensinar, a liberdade de aprender, a liberdade de pesquisar, de divulgar pesquisa, a liberdade de pensamento, a arte e o saber. É uma liberdade para que esse processo ocorra. Vamos nos lembrar que passamos por um período longo de cerceamento de direitos e principalmente os direitos ligados à liberdade. Então as nossas leis, elas sempre vão reafirmar esses direitos. Uma vez que ainda nós temos ali, principalmente a sociedade civil organizada, receio, por exemplo, de uma tentativa, novamente, de ditadura militar, com cerceamento de direitos e liberdades individuais. Então ela sempre será repetida. E o direito, né, a liberdade de aprender, de ensinar, de pesquisar, de divulgar a cultura, o pensamento, a arte, o saber, é fundamental para uma sociedade plural. Senão, eu vou querer somente que a forma que eu enxergo o mundo seja divulgada. Nós estamos vivendo a época do digital, a época do celular, onde o pensamento ele acaba sendo, aquele pensamento dissonante, a maioria acaba sendo massacrado, né? Nós não temos liberdade no WhatsApp, por exemplo, para discordar, dependendo do grupo que nós estamos. Mas na sociedade, dentro da escola, não. Tem que ter direito de aprender e ensinar com liberdade. De divulgar o pensamento, a arte, a cultura, o saber, conhecimento científico. Então isso tudo é fundamental no ambiente escolar. 3. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Então, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Não vai ter só uma concepção pedagógica. Não é só a concepção pedagógica que eu quero. Vai ter todas. Porque vai ser plural. Porque a nossa sociedade é plural, a nossa forma de ver o mundo é plural, a nossa escola também é plural, né? Plural por ter múltiplas formas de ensinar, de pesquisar, de ideias e concepções pedagógicas. Todas elas estarão todas ali presentes na escola. 4. Respeito à liberdade e apreço à tolerância. Então, um dos princípios é o respeito à liberdade. O respeito à liberdade, por exemplo, que um professor, porque esse aqui é o princípio de como que o ensino vai ser ministrado nas escolas brasileiras, por exemplo, o respeito à liberdade. O respeito para que o aluno possa pensar diferente do professor. Para que a forma, né, uma vez que a gente vai ter ali múltiplas concepções pedagógicas, esse apreço à liberdade, por exemplo, para que haja essas múltiplas formas de ensinar e concepções pedagógicas, não só a que eu quero. Vamos supor que eu vire, sei lá, ministro da educação, e eu queira impor que vocês façam determinada função de um jeito, segundo a minha concepção pedagógica, segundo aquilo que eu acho que é correto. Isso fere dois princípios. O princípio 4, o princípio 3, que fala sobre o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, e o 4, que fala a respeito à liberdade e apreço à tolerância. Então, isso tudo deve ocorrer. 5. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Então, aqui esse é um princípio do ensino, que vai haver tanto instituições públicas e privadas de ensino. Então, é por isso que nós temos instituições que cobram para que o aluno possa estudar. Em alguns casos cobram um valor astronômico, mantendo ali uma diferenciação para aqueles alunos que estudam em escola pública. Essa possibilidade ela vem na LDB, vem também na nossa Constituição, né? É importante ler a Constituição, viu? Principalmente o artigo 205. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. O ensino público ele vai ser gratuito, né? Então tem algumas medidas, por exemplo, para cobrar de alunos em universidades públicas, por exemplo, né? Alunos que podem pagar. Para que isso venha a ocorrer, eles vão ter que mudar esse inciso. Vai ter que mudá-lo, porque se é um ensino público em uma instituição, em estabelecimentos oficiais, ela vai ser gratuita. 7. Valorização do profissional da educação escolar. Então vai haver ali uma valorização desse profissional, pelo menos na lei. A gente sabe que na prática não ocorre.
mas na hora da sua prova, quem escreveu a prova não quer saber a sua opinião, ele quer saber se você conhece a lei. Então, por isso que você deve se ater ao que está escrito na lei. 8. Gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino. Então, vai haver ali uma gestão democrática do ensino, né? Essa gestão democrática, ela parte de várias formas, tá? Não só com a escolha do diretor, mas com vários outros processos. Por exemplo, a construção do PPP, do regimento, das decisões escolares, enfim, tudo aquilo que é necessário. Hora do nosso resumo. Nós começamos com o artigo 1º, que fala o que é educação de uma forma geral. O parágrafo 1 diz que essa lei ela disciplina a educação escolar. Vai falar ali como que essas instituições, como que essa educação escolar ela vai ser desenvolvida. O parágrafo 2º fala que a educação escolar ela vincula-se ao mundo do trabalho e à prática social. Aí nós entramos no capítulo 2, princípios e fins da educação nacional. Vamos lá para o artigo 2, que vai falar que a educação, né, com quem que deve realizar essa educação, quais são as bases para essa educação ocorrer, por exemplo, na liberdade, solidariedade humana. Vai falar, por exemplo, qual a finalidade desse ensino, o pleno desenvolvimento do educando, preparo para o trabalho, pleno exercício da cidadania. O 3, que é o que a gente ainda não concluiu, vai falar sobre os princípios que regem o ensino ministrado nas instituições escolares. Vai falar primeiro da igualdade nas condições de acesso e permanência na escola. O segundo vai falar sobre a liberdade de aprender, ensinar, compartilhar, divulgar o conhecimento. O 3, o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. O 4, a liberdade e a apreço à tolerância. O 5, a coexistência de instituições públicas e privadas. O 6, gratuidade do ensino. O 7, a valorização do profissional da educação. E o 8º e último, né, uma gestão democrática do ensino. Muito obrigado por terem chegado até aqui. Não sai daqui sem assinar o canal, de dar aquele joinha e compartilhar nas suas redes sociais esse vídeo. Me ajuda muito. Principalmente WhatsApp e Facebook. Compartilhar nos grupos da escola. Fiquem com Deus. Até muito breve.